O Bahia tem retrospecto positivo em decisões em casa, na Copa do Brasil. Bahia que não avançou ainda para as quartas de final em nenhuma outra edição da Copa do Brasil. Então, agora, o Bahia tem uma grande chance de passar para as quartas de final, está com o pé na vaga para as quartas de final, mas claro que ainda tem um jogo dia 31 e todo cuidado é pouco, evidentemente. O Tricolor avançou na maioria das vezes em que empatou a ida fora de casa. Ainda sobre o nosso Bahia, o Bahia volta a negociar a contratação de Marinho, afirma o site, né? Há quem conteste isso. Será que o Bahia vai insistir no Marinho? Será que vale a pena? Não é? Flamengo aceitará a liberação do jogador em julho. Fortaleza é mais um interessado. E o governo do estado da Bahia descarta negociar o Pituaçu. O governo da Bahia quer negociar a Fonte Nova, que o Grupo City pode comprar. Mas o Pituaçu, o governo não quer negociar. Segundo o governo da Bahia, prejudicaria o futebol baiano. Admitindo negociar a Fonte Nova, o governo do estado tem manutenção da gestão de Pituaçu como sua prioridade. Então essas são as notícias do nosso Esquadrão de Aço. Além dessa notícia aí do Pituaçu, vamos então às nossas notícias do dia. Mas antes, inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades, que todos os dias nós temos novidades do Esquadrão de Aço no nosso canal Arquibancada JNS Futebol, ok? Nós temos notícias pela manhã, à tarde, à noite, né? Pelo menos dois momentos aí durante o dia nós temos notícias, né? Sempre que a gente tem mais um tempinho, a gente coloca mais vídeos para deixar você, torcedor e torcedora do Esquadrão, atualizado sobre o nosso Esporte Clube Bahia. Vamos então à notícia. Vamos começar por essa: governo descarta negociar Pituaçu. Segundo o governo da Bahia, prejudicaria o futebol baiano. Admitindo negociar Fonte Nova, o governo do estado tem manutenção da gestão de Pituaçu como sua prioridade. A Arena Fonte Nova já está na mira do Grupo City para uma eventual negociação no futuro, seja para concessão do equipamento esportivo ou até mesmo a compra. Após o contato inicial do CEO Ferran Soriano do Grupo City, o governo do estado tem confirmado que existe a possibilidade real de negociação com o conglomerado árabe pelo estádio. Se, por um lado, os custos de manutenção e gestão da Fonte Nova são elevados e são mais propícios para a iniciativa privada, o estádio de Pituaçu não entrará em nenhuma negociação, segundo diz o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, CETRE, o Davidson Magalhães. Eu, pessoalmente, acho que o estado não pode deixar de ter um centro esportivo do porte de Pituaçu, porque tem os times da segunda divisão, tem outras ações, tem sub-15, torneios. Nós não podemos pegar todas essas instituições e entregar ao poder privado, porque aí também nós podemos, com isso, prejudicar o próprio futebol baiano, porque se isso fica na mão só de um clube, isso também tende a dificultar o acesso dos outros, e nós não podemos fazer isso. Acho que, no caso, a Fonte Nova, sim, pode ser negociada, mas Pituaçu deve ficar como até agora. Isso foi uma iniciativa apresentada no passado, mas hoje não existe nenhum debate em relação ao Pituaçu, e a manutenção de Pituaçu é uma manutenção muito menor do que a manutenção da Fonte Nova. Para o governo, a manutenção da Fonte Nova necessita de conseguir eventos além do futebol, o que significaria investir em shows, o que não está no foco atual. A estrutura que o Estado deveria montar para fazer o processo de manutenção e de viabilização econômica da Fonte Nova com eventos não tem a ver com a natureza.
as prioridades do Estado, enquanto Pituaçu, eu acho que já é uma estrutura consolidada para uso público, acrescentou Davidson Magalhães. Então, essa é a notícia aí do Pituaçu. Acho que também é, de fato, uma boa segurar o Pituaçu, né, para que não vá para a iniciativa privada. Agora, a Fonte Nova está aberta aí, inclusive, está aberta aí para negociação, a partir de, na verdade, o contrato que termina em 2028. E o conglomerado City, né, que comprou Esporte Clube Bahia, pode comprar, mas isso ainda está em discussão. É isso aí. Vamos então à nossa próxima notícia, né? A nossa próxima notícia. Olha só, o Bahia volta a negociar contratação de Marinho, afirma o site. Flamengo aceitará a liberação do jogador em julho, Fortaleza é mais um interessado. Essa é uma notícia que surgiu hoje pela manhã, a partir de um site do Flamengo, um site ligado ao Flamengo. E aí é dispensar. Será que vale a pena? Por exemplo, o Marinho já negou ir para o Bahia, né? Já negou vir para o Bahia. E o Marinho também está, na verdade, em fim de carreira praticamente, né? Em uma fase que está em decadência. É um ótimo jogador, que tem velocidade, mas não está sendo aproveitado, por exemplo, no Flamengo. Esses 4 treinadores que chegaram ao Flamengo, os 4 últimos treinadores, não colocou o Marinho como titular. Com o Sampaoli, ele só jogou alguns minutos. Então, agora surgiu essa história aqui, né? Segundo o scbahia.com, o atacante Marinho está cada vez na mira, mais uma vez na mira do Bahia para a temporada de 2023. A informação é da coluna do Fla, site que cobre o dia a dia do clube carioca e publica, inclusive, que já existe uma oferta na mesa. O interesse tricolor do jogador de 32 anos foi reativado após o anúncio da contratação de Luiz Araújo por parte da equipe flamenguista, deixando Marinho com ainda menos espaço no elenco. Diferentemente do mês de março, quando uma negociação ocorreu pela compra do atacante, o que recusou a oferta dessa vez, as conversas caminham para uma liberação mais simples em julho, né, porque encerra o seu contrato. Na ocasião, o esquadrão mudou o seu alvo e adquiriu o Ademir como plano B, este que ainda busca conquistar espaço de vez na equipe titular. Negociação mais simples dessa vez. Como o Marinho tem vínculo somente até o final de dezembro, o Flamengo não teria problemas em liberá-lo do restante do contrato de forma antecipada, já na próxima janela de transferências, reduzindo a sua folha salarial. O clube não pretende renovar o vínculo e deseja liberar o jogador imediatamente, diz a coluna do Fla. Após a chegada de Sampaoli, com quem se destacou no Santos, havia expectativa de o jogador retomar seu futebol na equipe flamenguista, o que não aconteceu. Ele só foi usado por 14 minutos nos últimos 5 jogos. Somando a temporada de 2023, Marinho tem 16 jogos disputados, 5 como titular e apenas 519 minutos em campo, não marcou nenhum gol. E um concorrente nordestino é o Fortaleza, né? Como só terá 5 meses de contrato, em julho o atacante já começa a atrair interesse de outras equipes que desejam seu serviço, mas sem investir alto. O Fortaleza seria outro interessado na contratação do ponta direito. Olha, sabe o que eu penso dessa história aí? Eu penso assim, às vezes eu penso assim, olha, seria uma boa o Marinho, mas considerando a tentativa de negociação do Esporte Clube Bahia com o Marinho e a negativa do Marinho, que inclusive foi até, de certa forma, arrogante o Marinho, inclusive o Marinho se mostra um clubista, né? O Marinho jogou no Vitória, no Vitória, e inclusive em uma entrevista o Marinho chegou a dizer que não jogaria no
Esporte Clube Bahia, né, no Esquadrão de Aço. Então, o que a gente vê? A gente vê já assim, um posicionamento desse jogador que, inclusive, não está com essa bola toda. É um bom jogador, sim, é um bom jogador, mas não está com essa bola toda, praticamente já está em fim de carreira, está sendo preterido pelo Flamengo. Então, acho que não vale a pena investir nisso, insistir tanto, não é? Eu comparo assim, por exemplo, assim, uma comparação não muito, não é, digamos assim, não muito boa, digamos, não é? Por exemplo, o Caio Vidal, ele veio, não é, para o Bahia por empréstimo e desde o início ficou fazendo corpo mole até para chegar ao Bahia, né? Até inclusive a sua chegada foi uma coisa assim, uma coisa esquisita. Jogou no Bahia, não fez absolutamente nada, né? Inclusive não contribuiu nem com passes para gol, não se esforçou, não se entregou, ou seja, jogou assim, como diz assim, eu estou aqui por estar. Se o Bahia insiste num jogador como o Marinho, que claramente é um clubista e que não tem interesse nenhum em jogar no Bahia, a não ser por uma necessidade, eu acho que o Bahia não precisa se preocupar tanto. Tem jogadores melhores que o Marinho. Inclusive o próprio Ademir, que foi contratado, como um plano B, depois que o Marinho não quis ir para o Bahia, Então, investir para quê num jogador que se mostra arrogante, clubista? Ele pode vir para o Bahia? Pode, sim. Mas já acho que é uma coisa já esquisita. Eu, particularmente, diria, não traria, não investiria nisso, até porque o jogador se mostrou muito arrogante, de certa forma assim, arrogante, chegou inclusive a impor determinadas condições, Então, acho que o Bahia não precisa, nesse momento, se preocupar com isso. Se acontecer, tudo bem, é um jogador que inclusive poderia se destacar no Bahia, mas claro, se ele não se mostrasse um clubista, se entregasse de fato ao Bahia, teria grandes chances, inclusive, de ser um dos grandes jogadores do Bahia. Mas acho que não precisa, digamos assim, se preocupar com esse tipo de coisa, com essa negociação nesse caso. Se vier, tudo bem. Mas ainda acho que se ele vir para o Bahia, vai fazer corpo mole. Pode ser que eu esteja errado, vai fazer corpo mole. Então, assim, vim porque, na verdade, não quero mais lá, entendeu? Aí tem o Bahia agora, o Grupo City, aí pode ir pensando, inclusive, ser aproveitado, alguma coisa desse tipo, mas acho que não vale a pena se preocupar com essa história do Marinho agora. E você, torcedor, o que é que você diz? Gostaria de ter o Marinho no Esquadrão de Aço? Vale a pena? Vamos então à nossa última notícia. O Bahia tem retrospecto positivo em decisões em casa na Copa do Brasil. O tricolor avançou na maioria das vezes em que empatou a ida fora de casa. Depois de um empate sem gols na Vila Belmiro, o Bahia jogará em casa no dia 31 de maio contra o Santos para decidir a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Com o regulamento atual da competição de mata-mata, avança quem vencer o jogo no tempo normal ou nas penalidades, em caso de empate por qualquer placar. O lado positivo é que, ao menos no retrospecto histórico, a vantagem é tricolor decidindo como mandante depois de trazer uma igualdade no placar. O Bahia decidiu o confronto em casa em 21 vezes na Copa do Brasil, após empatar a ida como visitante e levou a melhor na maioria das vezes. Em um levantamento feito pelo SC Bahia Números, o Bahia só foi desclassificado em casa após empatar a primeira fora em 6 ocasiões entre 92 a 2019. Confira o levantamento feito pelo perfil especializado em números do Bahia. Por exemplo, em 92, Campinense, classificou-se, o Bahia classificou-se. Em 92 também, Atlético foi eliminado. Em 95, Volta Redonda, aí classificou-se. Em 1997, América de Minas Gerais, também o Bahia se classificou. Em 99, Juventude. Em 2003, Atlético da Paraíba, o Bahia se classificou também.
Em 2003, o CFA também Bahia classificou-se. Em 2006, Ceilândia, aí ó, foi eliminado. 2007, Fluminense foi eliminado. 2009, Potiguar classificou-se. São Domingos, 2011, também classificou. Em 2011, Paysandu também se classificou. Em 2012, contra a Portuguesa, ele classificou-se. Em 2014, contra a Vila Nova, classificou-se. Ainda em 2014, a América Minas Gerais também classificou-se. Em 2015, Nacional do Amazonas classificou-se. Em 2015, também Luverdense classificou-se. 2016, Globo classificou-se. Em 2016, ainda a América Minas Gerais aí foi eliminado. Em 2019, CRB classificou-se. Em 2019, Grêmio, aí foi eliminado. Mas, na maioria das vezes, o Bahia classificou-se para a próxima fase nessas decisões. É isso aí. Dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas novidades. E não esqueça de compartilhar e de divulgar o nosso canal Arquibancada JMS Futebol. Esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço. E até o nosso próximo vídeo.